Olá, tudo bem? Estamos aqui com um papo muito importante sobre finanças com nobrezas. Temos a honra de estar com o pastor Emerson para tratar desse assunto. Como o pastor estava falando na conversa anterior, ficou bem claro que a administração para que a estabilidade financeira realmente funcione é de suma importância. E o senhor disse que então o grande ataque, na verdade, seria uma grande defesa. Então a grande defesa é realmente um fator de grande importância para que a pessoa possa progredir, ter sucesso e ser abençoado por Deus, com equilíbrio, como diz a Bíblia, né? E temperamento. E para isso é necessário o quê? Vamos lá. Há então 4 inimigos, como eu citei no bloco passado, que atacam a vida financeira, que são eles o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor. Pastor, eu posso começar pelo mais simples? Sim, claro. Mais conhecido, aliás, pela igreja, que é o devorador. Toda a igreja, Mas o pessoal disse que esse devorador aí venceu ele, já está tudo certo. Não. É isso aí, não? Não. Vence ele, tem mais 3 inimigos que precisamos Mas aí é muito inimigo combater. Demais, é muito inimigo pra gente. Verdade. Vamos lá então. Vamos aprender sobre ele. Nós vamos vencer ele aprendendo os princípios ensinados para a gente por Malaquias, capítulo de número 3, que é um texto áureo aí, conhecido por todos, que eu quero ler com vocês aqui. Pastor, enquanto você acha? Tá. Só analisando. Vai ler Malaquias, alguém vai falar, mas está no Antigo Testamento. Observa o que o apóstolo Paulo diz. Toda escritura é inspirada por Deus e é apta para nos corrigir, para nos fazer crescer, para nos repreender. Quando alguém fala que está no Velho Testamento, essa pessoa não devia cortar no meio assim com a faca a Bíblia e ficar só com o Novo? Dá a impressão que o Velho Testamento então não é palavra de Deus. Na verdade, eu teria um pensamento assim: eles estão confundindo a lei de Moisés com a velha aliança, entendeu? E faz uma confusão com isso e estão atraindo maldição para si. Por quê? Com certeza. Aí em Apocalipse, aquele que acrescenta ou tira, não vai para o inferno, como aí a maioria desinformada diz, né? Vai perder uma parte da vida, ou vai ser-lhe acrescentado danos no reino milenar de Cristo. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo, toda a palavra de Deus é santa e poderosa, tá? Um abraço. É interessante, né, pastor, que quando é para nos corrigir, o antigo pacto ele não interessa. Não interessa. Quando é uma palavra difícil para nós, não interessa. Mas quando é o Senhor é o meu pastor e não me faltará, aí pode. Quando é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, fica até aberta a Bíblia, né? Aí é isso, fica aquela página amarela lá aberta até na estante da casa, achando que vai resolver alguma coisa e não vai resolver nada. Então, meu, desculpa aí, a gente está fazendo essa apologia aqui da importância das Escrituras, porque existem muitos críticos, né, desinformados e, na verdade, eu diria avarentos, que querem combater o que Deus já estabeleceu. Vamos lá, pastor Emerson, o devorador. Malaquias capítulo 3 e o verso de número 8, vou começar com 8, 9, 10 e 11. Olha só: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Glória a Deus. E depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes.
e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Olha que palavra importante. Palavra. Porque é como o pastor disse, nada substitui nada. E aí, o caminho natural quando se tem um ataque na vida financeira é ir orar, é ir jejuar. Pro monte. Isso, e isso é válido, claro que é válido. Ninguém aqui vai falar contra isso. Mas isso só vai revelar que há uma necessidade de cumprir algo na minha vida, que esse ataque é por causa de algo que eu não estou fazendo bem feito. Seria como você ir no médico e passar por um exame e o médico falar, você está com tal problema, tome tal remédio. Exatamente isso. Porque a oração vai trazer para nós uma revelação do problema e a necessidade de se consertar. Engraçado que aí a pessoa vai para o monte, ora, busca a Deus, chega na igreja, alguém está falando sobre dízimo. Aí ele fecha a Bíblia e fala, o pastor só fala sobre dinheiro. Mas na verdade, Deus estava usando o pastor para responder a oração que ele tinha feito horas antes no monte. Então olha que interessante, quando nós trazemos o dízimo à casa do tesouro, cuidando da casa de Deus, cuidando das pessoas, isso é importante, porque o dízimo também é cuidar dos cuidadores da casa de Deus. Dízimo é tratar daqueles que gastam a sua vida no altar de Deus, dedicando todo o seu tempo, talvez deixando de estar com tua família, deixando de cumprir os princípios de uma pessoa normal, fora da igreja, cumpra para estar cuidando da obra de Deus. Então, dízimo é cuidar dessas pessoas. Legal. Aí quando você desenvolve isso, começa a dizimar, o próprio Deus repreende o devorador. Glória. Então como que vence o primeiro? Dizimando, e aí deixa o resto com Deus, que por causa de nós, os dizimistas, Deus vai repreender o devorador e ele não vai destruir o fruto da vossa terra. Então essa palavra serve para você que talvez está dentro da igreja, talvez convive com a igreja, mas não é dizimista. Mas tem, pastor, será? Pessoas assim? Tem muitos, pastor. Muitas pessoas. Que coisa, né? Infelizmente tem. Meu irmão, o caso é sério. O caso é sério. Pastor, só um alento aqui, que às vezes as pessoas falam assim, eu não vou entregar o dízimo não, porque eu não quero engordar pastor. Saiba de uma coisa, os pastores também devem ser dizimistas. Então os pastores não pregam uma coisa que eles não vivem. Aliás, não sei. Agora né? eu vou falar uma coisa para você. Você está nos ouvindo? Será que o seu pastor é dizimista? Porque ele não pode desenvolver ou trabalhar com o próprio dízimo dele, que isso aí seria uma hipocrisia. Né? Tem um jovem ali, inclusive, nós estamos com um jogador de futebol aqui em casa, e eu estou falando para ele, você tem que ser dizimista, rapaz. Né? E ele já é, glória a Deus. Mas olha, a maioria dos pastores, eu sou itinerante, né? Prego aí em vários lugares no nosso país, a gente percebe que a maioria dos pastores não são dizimistas. Algumas igrejas já descontam o dízimo em folha, entendeu? Descontam o dízimo em folha. Essa igreja aí tá certo, porque o bispo dela, ou o presidente dela, é que vai desenvolver o dízimo. Agora, muitas igrejas o pastor tem dizimado na própria igreja dele para ele mesmo administrar. E isso não é bíblico. Meu irmão, eu estou falando de igrejas sérias, tá? Estou falando de igrejas sérias, porque na nossa visão aqui bíblica, quem deve administrar dízimos e ofertas é o sacerdote. Eu sei que por aí virou comércio. A Bíblia diz lá em Pedro, né? Parece que é Pedro que vai falar sobre isso, me corrija se eu estiver errado, que estão fazendo comércio da casa de Deus. Aí entra aquele negócio, metade. Nós não concordamos com isso. Nós concordamos que o servo de Deus que prega tem que ser abençoado e honrado pela liderança da igreja, dentro das condições que a igreja tem. Entendeu? Se a igreja quiser dar 5 mil, vai dar. Se quiser dar 50 reais, vai dar. Mas a igreja precisa ter essa visão de abençoar.
o ministro. Agora, existem muitos ministros que se tornaram profissionais, até também por culpa de alguns pastores avarentos, porque o pastor, ele só quer para ele. Aí tem o evangelista tem que se virar, ele não. Então a igreja tem que ter a visão, irmão. Diáconos, evangelistas, presbíteros, pastores, e ainda diz mais, né? As viúvas naquela época, hoje tem viúva hoje que ganha mais que nós. Estou falando daquela época, né? Os órfãos, a igreja, com os dízimos e ofertas também, tem que socorrer os cristãos da igreja. Porque aí vem um avarento e fala, por que não pega então o dízimo e reparte com os pobres? Não. Pegue você e dê uma esmola, porque aí já pode. Você pegar do seu e dar uma esmola. Mas pegar o dinheiro consagrado para sustentar incrédulo é antibíblico. O dinheiro consagrado, sim, pode sustentar pessoas carentes da igreja, que seja filho de Deus. E para encerrar esse ciclo aqui do devorador, para o pastor entrar no outro ponto, a gente também tem aprendido que a devolução do dízimo vai mover o céu, a terra e o inferno. Exato. Move o céu porque abre janelas no céu. Move a terra porque Deus vai te dar uma bênção com maior abastança. No dicionário, a palavra maior abastança significa exatamente isso: estabilidade. Ou seja, a ideia de Deus é que você tenha condições de viver. Se você morrer hoje, ou melhor, se você parar de trabalhar hoje, você ter condições de manter a sua vida até o resto da sua vida. Essa é a ideia de Deus. Estabilidade financeira. E move o inferno no sentido do mundo das trevas, né? Porque Deus repreende o devorador. Vamos então, pastor, para o segundo ponto aí. Só um minutinho, pastor, para encerrar esse assunto aqui, que é importante. Nós estamos falando sobre a liderança também ser dizimista, os pastores serem dizimistas. Por quê? Porque quando o irmão entrega o dízimo para um pastor, ali está uma bênção, né? É derramado sobre ele uma bênção. Mas aí, se o pastor reter e não dizimar do dízimo dele, retém a cadeia e a bênção não é completa sobre os irmãos. Não é aquela bênção plena. Isso, e existem muitas pessoas na igreja que são dizimistas, mas estão numa igreja que a própria igreja não é, ou o pastor não é, ou dizima na própria igreja, e aí essa bênção não é completa porque não tem o princípio da hierarquia. Atrasa, então a pessoa acaba atrasando. É como aquele assunto do remédio lá, né? Você vai no hospital, faz os exames, pega a receita, compra o remédio e toma pela metade. Isso, ó. Só para não ficar nas palavras, para os irmãos saberem que nós estamos falando sobre Bíblia, dízimo de dízimo, aqui, ó. Números 18 e 26, diz assim, ó: também falarás aos levitas e dir-lhe-ás, quando receberes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Então, bom. Quem recebe dízimo também deve se pagar dízimo. Agora, qual que é o próximo assunto? Para a gente passar para outra parte. Vamos falar do migrador? Na outra parte. Então, não perca, viu? Na próxima conversa nossa aqui, já em seguida, vamos falar sobre o migrador. Mas só para dar assim essa conclusiva aqui ainda, pastor, então, do devorador, então aí entra a questão de a gente ter esse notícia que nós temos tido, né? Inclusive agora, não estou falando que aconteceu isso, tá, gente? Não estou falando que aconteceu isso. Mas alguma coisa está acontecendo de errado. Foram 14 líderes, 14 pastores e pastoras que se mataram, se suicidaram no ano de 2018. Isso é uma triste notícia. Mas pior que isso são os adultérios, né? Os adultérios que têm acontecido no meio dos pastores. E aí está a resposta. Eu queria que você lesse para nós uma resposta para isso. Por que tanto pastor está adulterando? Olha, o pastor é homem. É homem, né? Você é homem, pastor? Eu sou. Graças a Deus. Eu também sou homem. Todo homem gosta de mulher. E toda mulher gosta de homem. É uma lei de Deus. Pelo menos deveria, né? É uma lei de Deus, ok? Mas com equilíbrio. Deus me deu a minha mulher, Deus deu para ele a mulher dele, você que é irmã, Deus te deu o teu marido. Agora, está tendo muitos adultérios
dentro da igreja, principalmente pela liderança. Aqui vai uma resposta para você. A resposta é simples demais, pastor. Olha só. Jeremias, capítulo 8 e verso 10. Irmão, depois se você quiser falar alguma coisa, pode falar, mas nós estamos lendo a palavra de Deus. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, darei suas mulheres a outros. Isso aqui é divórcio. Separação. E os seus campos a novos possuidores. Ou seja, o cara tem uma casa, construiu uma vida com alguém, e aí vem a imoralidade sexual, a traição, alguma coisa, e vem o divórcio, e aí tem que dividir os seus bens com outros. Olha só, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. Então observe, aqui o pastor está mostrando uma das origens pelas quais essa devassidão e esse problema de lascívia, de sexualidade indevida, a origem está aí, a avareza. Parece uma coisa diferente da outra, né? Parece. Eu não sou dizimista, então eu fico vulnerável à mulher estranha. Porque se uma mulher estranha atacar um pastor, é normal. Cantar um pastor, é normal. Nós estamos no mundo de homens e mulheres. Mas a gente precisa da proteção. E a proteção está no livre-arbítrio que Deus deu para mim de devolver o dízimo. Então eu devolvendo o dízimo, eu também estou me protegendo. Não é uma garantia 100%. Então, eu estou falando que eu estou me protegendo de ataques do espírito pombagira. Ela vai me atacar, lógico, mas eu estou protegido. É como você tivesse deixar sua casa trancada, com alarme, 3 Rottweiler e câmara de segurança e um guarda na porta. É a proteção que o dizimista recebe. Vamos lá então? Um abraço, daqui a pouco voltaremos.